Já estamos ao vivo? Já estamos ao vivo, ao vivaço com você. Olá, olá para você que está nos assistindo agora na nossa continuação dos nossos estudos sobre se tornar uma autoridade no que você faz, vender mais o seu serviço, vender mais a sua pessoa, vender mais o seu produto. Então, você que está com a gente agora, uma boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual for o horário que você está nos assistindo, porque essa live, é claro, vai ficar gravada depois para você acompanhar todo o nosso conteúdo. Eu quero aqui dar uma boa noite especial para todas as nossas mentorandas, né, e os mentorados que estão participando com a gente das mentorias e falar que, olha, daqui a 15 dias nos encontramos de novo para falar, conversar e colocar os nossos planos em dias aí para ver se vocês estão cumprindo nossas tarefas de crescimento. Então, boa noite especial para vocês. Agora, vamos lá continuar, gente. Hoje, diferente das nossas últimas lives, eu não posso ficar muito em pé. Você está vendo aqui nitidamente que eu fiz uma cirurgia de replante capilar, tira o cabelo aqui de trás, põe um pouco para frente. Estava me incomodando essas entradas. Eu nunca tive entrada, começou a me incomodar e eu fui lá e fiz. Então, eu estou ainda sobre questão de atestado barra pedido médico para não ficar me expondo muito, tanto à luz, né, que tem quase o mesmo efeito do sol, como também na questão de ficar muito tempo em pé, me movimentando, que pode prejudicar. Então, a live vai ser rápida, o conteúdo hoje é muito importante, nós vamos direcionar para você o que é importante para que você possa já começar a fazer. E tudo que eu vou falar aqui hoje pode ser que para você que é mais tímido, mais tímida, você que tem uma dificuldade maior de expor produto, se expor, fazer e acontecer, vai ser aqui uma live mais difícil. Mas a gente vai treinar você nas próximas lives, nós vamos treinar você com todo o conteúdo para que você possa usar isso de fato, tá? Para que você possa então ter uma continuidade necessária no seu projeto. Quem nos acompanhou até aqui tem usado todo o nosso conhecimento na sua empresa, no seu dia a dia, já está obtendo resultado. Tanto as pessoas também que estão sendo mentoradas já está tendo um resultado exponencial. Então, para você ficar aqui essa dica importante. Hoje nós vamos falar, e falamos na semana, no começo da semana, na terça-feira, sobre seja desejado. Falamos bastante sobre isso. Seja desejado. Seja um jardim onde as borboletas te procuram. O jornalista vir atrás de você, as pessoas quererem falar com você, a televisão, o jornal local, o podcast, as pessoas, o cliente, as pessoas te procurarem, para que você possa vender o seu serviço com valor e não com preço. E aí, essa parte começa a entrar um pouco mais fechada nessa questão do seja um vendedor de si. Você se tornar um vendedor de si é uma questão fundamental para a sua carreira. E aí, isso eu digo, não é só para quem é profissional liberal, para quem tem empresa, para você que é funcionário e quer galgar novos planos na sua carreira, você tem que aprender a ser um vendedor de si. Quantas vezes eu vi profissionais brilhantes que ficam atrás de uma mesa sentado, não conseguem expor o seu conteúdo, não conseguem expor o que fazem bem e não conseguem ter promoção na empresa e não saem daquele cargo. Por quê? Porque não são bons vendedores de si. Ser um bom vendedor de si é muito confundido com ser arrogante. Ah, você é arrogante. Ah, você é metido. Veja, quem vai te olhar com arrogância, quem vai te olhar achando que você é metido, em regra, vai estar abaixo de você numa questão de evolução mental. Não digo nem social, financeira ainda. Né? Vai olhar para você com medo de você. Então, você está num plano maior de consciência do que você é, do que você pode oferecer, do seu conteúdo, da sua experiência, já te coloca numa posição que quem está abaixo vai sempre te olhar com um ar de arrogância. Ah, ele é arrogante, ou ela é arrogante. E tem muita distância disso, não adianta, você não vai conseguir mudar isso das pessoas. Então pensa, que vender a si é expor, saber colocar para as pessoas quem você é, o conteúdo que você tem, a experiência que você tem. Então você tem que aprimorar esse conhecimento de ser um vendedor de si. E ser um vendedor de si, saber se vender, não é se auto-elogiar o tempo todo. Porque quando você se autoelogia o tempo todo, aí tem pessoas que fazem isso, você vai passar a sensação que você é frágil, que você precisa ficar se autoelogiando. E não é isso ser um vendedor de si. Ser um vendedor de si é você conseguir mostrar nos momentos adequados que a sua capacidade, que o seu conhecimento e que a sua confiança fazem a diferença. Sabe aquela pessoa que chama a responsabilidade? Aquela pessoa que fala assim, não, é comigo? É exatamente aí que faz a diferença. Eu vou pegar um caso aqui, por exemplo, para vocês entenderem. Imagina que tem uma situação chegando, difícil de lidar no hospital. Você é médico.
e você tem capacidade de resolver. Fica todo mundo meio exacerbado e você toma frente, fala, não, peraí, eu tenho conhecimento, eu vou resolver. Quando você toma essa frente para fazer as coisas, você tem essa ousadia de se vender, de mostrar que você faz, você se destaca perante aos outros. É natural isso na vida. Então, por isso é tão importante a gente falar que você precisa ser um vendedor de si. Não adianta, se você não for um vendedor de si, você não tem como evoluir nas questões que você pretende fazer na sua vida. Primeiro ponto importante é usar todas as oportunidades. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, porque isso foi muito difícil para mim no começo da minha carreira, porque sempre que surgia alguma oportunidade para falar, surgia uma oportunidade para me expor, eu não utilizava. Por quê? Porque no começo eu tinha receio, eu estava imaturo com o que eu queria. Se você tem oportunidade para falar, para se expor, seja aonde for, seja em que momento for, e você sabe que o que você vai falar é com conteúdo, fale. Ah, mas as pessoas mais sábias, mais ricas, escutam mais. Sim, você vai escutar mais. Mas na oportunidade que você tiver para se expor e falar, você vai se expor e você vai falar sim. Vou dar um exemplo. Você frequenta a igreja, você vai lá na igreja da sua cidade, você costuma ir lá na missa, ir no culto, ir nas reuniões, e você sempre é a pessoa que fica lá quietinha. Senta no canto, chega, escuta todo mundo, as pessoas se expõem, fala, você escuta, vai embora. E você vende um produto, por exemplo. E você faz um serviço. Você senta, você nunca fala. Você nunca vai lá para frente. Você nunca usa a oportunidade das pessoas te verem. Qual que é a chance daquelas pessoas que estão ali ao seu redor, daquele network que está fazendo momentaneamente, comprarem de você um serviço ou um produto? Pequena. Qual que é a chance de você conseguir que as pessoas conheçam o que você fala se você não usa as oportunidades? Então, se você for para a igreja, no grupo de reunião, deu oportunidade para falar? Fale. Ah, mas eu tenho muita trava de falar em público. Nós vamos trabalhar isso no curso de oratória. Nós vamos trabalhar essa sensação de que você tem que melhorar no seu curso de oratória. Mas você não pode perder a oportunidade. Quando você começa a entender que tudo é oportunidade para vender o seu conteúdo, e não é se autoelogiar, mas sim mostrar o que você sabe para as pessoas, mostrar o que você faz para as pessoas, e não perder mais nenhuma oportunidade, você começa a ficar uma pessoa diferente. Porque é uma reunião de amigo, você fala de um conteúdo. É uma reunião de igreja, você faz um conteúdo. Aparece a possibilidade de falar na internet, você fala. Você vai para um podcast, você começa a usar tudo que é possível para mostrar quem você é e o que você faz. Quando você entender que toda oportunidade ela é fundamental para que você atinja alguém, você vai usar. Ah, mas tem uma reunião pequena da família no aniversário. Não é para você ser o chato para ficar lá falando de direito para as pessoas. Não. Mas vão surgir assuntos que você tem a oportunidade de falar um pouco. E você vai falar. Você vai expor sobre o seu produto. E se não expor sobre o seu produto, as pessoas não derem essa oportunidade, você cava essa oportunidade. Então você vende um produto lá, você é dentista. Começou uma conversa, você fala, pô, sabe que legal? Inclusive, tal famoso fez. E vira um bate-papo e você vai dando a sua opinião de forma técnica, expondo o seu conteúdo. Isso serve para qualquer tipo de ramo. Então, a primeira situação é: use todas as oportunidades. Use toda oportunidade. Grava comigo na cabeça. Use toda oportunidade. Você não pode perder a oportunidade. Deu a oportunidade de falar, fale. Isso eu aprendi, gente, vivenciando o mundo da política. Os candidatos que mais se destacavam, que ganhavam voto, que mais tinham ponta na questão eleitoral, é aquele que até no velório o cara falava. Até no velório o cara tava ali, a milhão falando. Não sendo inconveniente, mas ele tava ali. Ele a oportunidade de se conhecer, dar a mão para alguém. Ou seja, quando eu comecei a olhar, eu falei, meu, não precisa ser assim. Mas eu não posso perder a oportunidade de mostrar o meu conhecimento, eu não posso perder a oportunidade de falar, eu não posso perder a oportunidade de fazer negócios, eu não posso deixar oportunidades passarem. Você começa a ter um exponenciamento de crescimento. Então, tudo que é possível. Por exemplo, eu sou professor de direito penal, eu sou professor de direito constitucional, e a reportagem às vezes me liga e fala assim: você fala de divórcio? Eu sou advogado.
O curso que eu fiz me deu a possibilidade de falar sobre tudo no direito. Eu sou bacharel em direito antes de ser advogado. Antes de ser especialista numa área, eu tenho conhecimento aprofundado em muita coisa. Se ele me dá um período para poder estudar, um tempo para poder ler aquilo de novo, só reforçar as ideias na minha cabeça, ver as atualizações. Você fala de divórcio? Falo. Por exemplo, a gente foi recentemente falar sobre o caso de inventário do Cid Moreira no SBT. Todo mundo me conhece como professor de direito penal, direito constitucional, mas o meu escritório faz muito inventário. O meu escritório faz muita questão relacionada ao testamento. O meu escritório faz muita questão de direito sucessório. Ou seja, eu estou sempre ali atualizado dessa informação. Você pode falar sobre direito sucessório? Posso. Ou seja, me deram a oportunidade, eu fui lá falar ao vivo, de novo, lá no Chega Mais. Então, assim, por quê? Porque eu tenho preparo para falar sobre aquilo. Agora, se uma pessoa fala assim, não, mas eu só falo sobre penal. Não, eu só falo sobre esse assunto. Eu não posso falar, por exemplo, sobre medicina, que eu não sou especialista, que eu não tenho condições de falar sobre medicina. Mas eu posso falar tudo que é relacionado ao direito, que eu me formei, eu me preparei para falar. Então, é uma oportunidade? Eu vou usar. Eu não vou deixar ela passar, tá? Então, o primeiro ponto aqui é use toda a oportunidade. E já sequencialmente, é uma coisa que liga justamente a outra, é puxe a fala. Isso é mais difícil, mas isso vem do treino, tá? Isso vem do exercício. Isso vem do formato que você vai conseguir exercer com as pessoas. É puxar a fala. Às vezes, você não tem a oportunidade. As pessoas não te dão a oportunidade de falar. E a conversa está ali. Você tem que dar um jeito de puxar a fala para você. Você vai ter que dar um jeito de puxar a fala para que as pessoas olhem para você e você consiga se expor. Em reuniões, de novo, a política me ensinou demais, advogar para político me ensinou demais. Quando eu estava naquelas reuniões gigantescas, um monte de gente querendo aparecer, quem mais puxava a fala para si, quem mais se colocava na fala diante das outras pessoas, é as que mais se destacavam e as que mais prosperavam dentro do partido, se prosperavam dentro da política, prosperavam em cargos que eles desejavam. Então, puxar a fala para você, trazer a fala para você é um mecanismo de crescimento que pouquíssimas pessoas dominam. Você não pode deixar, em momento nenhum, que a só fala dos outros aconteçam e a sua, em momento nenhum, apareça, porque se você não aparecer, você não tem condições de crescer. Por exemplo, você está indo numa palestra de alguém. Está lá a palestra, quem vai palestrar é aquela pessoa, correto? Se você está indo para ouvir uma palestra, você já tem que se preparar com uma pergunta bacana que realmente vai te ajudar, seu conhecimento, te ajudar outras pessoas, para que quando surgir a oportunidade, você não vai subir no palco, mas você vai puxar a fala para você, que você vai fazer uma pergunta. Então você tem que estar preparado para fazer uma pergunta, para que as pessoas à sua volta, nossa, que pergunta interessante, virem para você. Até mesmo o próprio palestrante vai olhar e falar assim, qual que é o seu nome? Aí você vai falar, ele vai te responder. Veja, diante de uma centena de pessoas às vezes, você usou um jeito de puxar a fala para você e aparecer. Quando você fala isso, você fala assim, eu sou tal coisa. Por exemplo, eu vendo roupa. Uma das nossas mentorandas mesmo vende roupa. Né? A Marlene. Beijo, Marlene, se estiver aí. Por isso você está aí assistindo com a gente. Um grande beijo. Fala assim, olha, levanta a mão. Ah, eu tenho uma loja de roupa. Eu vendo roupa feminina. E eu queria entender, por exemplo, foi uma aula sobre palestra, sobre CNPJ, empreendedorismo. E eu sou empreendedora. Então você vai citar o que você faz, aonde que você faz, de um jeito que você faz, de um formato bem singelo, mas vai fazer. Puxou a fala para você, apareceu e as pessoas olharam para você. Não tem como alguém comprar de quem ela não conhece. Ela não, você não existe no mundo da internet, não existe para as pessoas, você não existe. Não adianta, não acha que as pessoas vão bater na sua porta e contratar você como profissional. Você tem que puxar a fala para você. E puxar a fala é mais difícil do que usar as oportunidades. Usar as oportunidades, a pessoa falou, você quer falar alguma coisa? Você vai lá e fala, quero, e você fala. Agora, puxar a fala é um mecanismo que você tem que começar a se preparar para toda a oportunidade você fazer isso. A todo momento. A todo momento você tem que puxar a fala. Então, puxar a fala é um ato fundamental para o seu crescimento. E você vai treinar isso a todo momento. Onde tiver a oportunidade que você não puder falar, você puxa a fala de algum jeito. Você não vai deixar isso passar. Não vai deixar passar de qualquer jeito. Vai treinando, vai criando isso em todos os ambientes. Na família, vai criando esses ambientes no trabalho, vai criar esse ambiente
na igreja, vai criar entre os amigos no futebol, vai criar isso no serviço, vai começar a frequentar palestra, que é os que a gente já falou aqui, mas vamos reforçar depois, participar de eventos, vai puxar a fala para você, ou seja, em todos os lugares o seu nome tem que ser dito por alguém de uma forma que todos prestem atenção em você. Ponto. Não tem outro jeito. E é assim que funciona, tá? As pessoas vão te procurar, vão caminhar atrás de você para isso, ok? Ser antes de ser. Gente, isso aqui, quando eu fui crescer para dar aula, que eu fui começar a dar aula na minha vida, nas universidades, eu primeiro mostrei ser professor antes de realmente ser professor. Antes de você ser uma pessoa muito ferrada no que você faz, uma autoridade, você tem que parecer ser uma autoridade para as pessoas com quem você está falando. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ser primeiro para depois as pessoas entenderem? Vai demorar muito tempo. Você primeiro tem que aparecer muito grande ou parecer muito especialista naquilo para que as pessoas então passem a ouvir seu conteúdo. Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida como professor e vocês vão entender. Eu sempre me mostrei quando era aluno, sempre me mostrei para os demais alunos que eu podia ensiná-los antes de virar professor. Então, no curso, durante o curso de Direito, eu já era reconhecido como o cara que falava como se fosse um professor. Uma porrada de aluno me odiava, natural. Muitos me odeiam até hoje, provavelmente. Muitos que me odiavam naquele período hoje pedem favores, né, e tentam ser amigos, é natural também tudo isso. Mas o mais importante é por fato de eu parecer ser alguém que tinha esse conhecimento a demonstrar em um formato de professor, que eu me tornei. Quando a universidade, os professores perceberam, principalmente os coordenadores, que eu tinha essa habilidade, porque eu aparentava ser um professor, eu já falava como um professor, eu conseguia explicar como professor, eu fui contratado assim que terminei a faculdade. Ou seja, eu terminei em novembro e em janeiro eu estava dando aula. Por quê? Porque primeiro eu pareci ser, para depois ser. Você é uma loja de cosméticos e você quer vender para pessoas influentes. Você quer ser uma loja de cosméticos que vende produtos mais de um valor mais específico, expressivo. Então você primeiro vai parecer ser uma loja assim, você vai demonstrar ser uma loja assim, para que essas pessoas te procurem de fato e você se torne uma pessoa assim. Eu quero ser um médico responsável por um plantão e um hospital gigantesco. Eu vou falar na internet, eu vou expor na internet como se já o fosse. Porque se eu não explanar dessa forma, sendo antes de ser, eu não consigo atrair essas coisas. Na psicologia, na filosofia, e muito da questão neurológica fala que a gente tem que mentalizar as coisas, correto? A gente mentaliza as coisas lá na frente, porque a gente vai atrair o que a gente está mentalizando. Eu vou um pouco além. Não é só você mentalizar, é você já se expressar como se tivesse. Porque quando você começa a se expressar como se já estivesse sendo um profissional requisitado, se você se expressar como já se estivesse sendo alguém que o jornalista quer entrevistar, se você já se expressar com as palavras que aquela pessoa quer ouvir, você já começa a atrair pessoas ao ponto que você quer chegar. Então é ser antes mesmo de ser. Eu já falava como sendo entrevistado em televisão, eu já falava como sendo entrevistado por rádio, antes mesmo de ter entrado numa televisão, numa rádio na minha vida. Porque eu mentalizei, eu falei, eu quero ter essa oportunidade de falar. Então eu vou falar como se lá já tivesse. Então quando o jornalista veio falar comigo, já era natural aquilo para ele, na cabeça dele já tinha falado isso várias vezes. Tiveram pessoas que colocaram o microfone na frente e gravaram de lado como se estivesse em podcast. E estava dentro de casa. E fizeram várias gravações. Chegou uma hora que aquele vídeo viralizou tanto que ele começou a ser convidado para podcast de fato. Ou seja, primeiro ele pareceu ser convidado, para depois ser de fato. Isso é para qualquer área. Se você aprimorar para você, primeiro você expõe,
Demonstra que você pode estar ali, para depois quem está lá te chamar. Eu quero ser uma loja muito grande. Eu quero vender muito aqui, eu quero ser uma loja gigantesca. Eu quero ser uma loja de departamento. Vamos trabalhar essa imagem de se vender sobre si, que você já está nesse patamar ou chegando nisso. Porque hoje que a internet é bem interessante. Você tem uma loja pequena, mas se você souber filmar bem ela, se você souber expor bem ela, quem está longe, não está lá no seu bairro, não está na sua cidade, está de longe, já acha que é uma loja maior. E vai chegar a ser uma loja maior, porque seu pensamento é longe. Seu pensamento é grande. Por isso que quando a gente fala vender a si mesmo, exige esses 3 pontos importantes, que é usar a oportunidade, puxar a fala para você e ser antes mesmo de ser. Ser aquilo que você quer, que é o parecer ser. Eu não coloquei só o parecer ser, porque senão ficaria muito estelionatária essa sensação. Mas não é parecer, é já ser. É incorporar em si essa situação. Se você incorpora em si essa situação, você já é antes de ser. E aí você vai se tornar. Então, coloca isso aqui, escreve isso aqui num papel e vai mentalizar e vai exigir de você mesmo essas atitudes. Em todas as oportunidades. Eu cheguei a andar com isso aqui no bolso para ficar lembrando em todo lugar que eu ia com um papelzinho lá. Não deixe passar a oportunidade. Não deixe de puxar a fala para você. Mostre para todo mundo quem você é antes mesmo de você se tornar. Isso aqui é como se fosse um mantra que você vai passar a fazer a partir de agora para que você se torne um bom vendedor de si. E você vai chegar aonde você quer, tá bom? Hoje a live é bem mais curta, né, Victor? Bem mais rápida, até porque, como eu falei, eu não posso ficar me expondo tanto. Mas, gente, o meu caderno tá ali com todas as informações que eu guardei para mim, que eu estou passando para vocês. E você que tem interesse de fazer parte do nosso grupo de mentorias, procura lá o Marcelo depois, conversa com ele, veja para você fazer parte, que aí a mentoria, na verdade, é direcionada, é para você, é fixada, é justamente voltada para o que você faz, para sua profissão ou para sua empresa. Galera, muito obrigado e um grande beijo.